Não é possível. A Record demitiu o narrador de futebol Oliveira Andrade depois dele ter narrado apenas 2 jogos do Campeonato Paulista. Mas como? Para o lugar de Oliveira Andrade foi recontratado Lucas Pereira, que tempos atrás a emissora dispensou para dar lugar ao Kleber Machado, que naquele momento tinha sido demitido da Globo, estava sem emissora, foi para a Record e hoje está no SBT. É complicado, né? Essa dança das cadeiras é absolutamente normal no mercado de trabalho, tá? Em qualquer mercado de trabalho não seria diferente na televisão. Mas o que me chama a atenção é a justificativa que foi dada pela emissora para a demissão do Oliveira Andrade. Que o público teria reclamado do ritmo mais lento e dos gols narrados por ele sem muito entusiasmo. Porque hoje nós estamos em tempo de redes sociais, então as pessoas fazem a reclamação na hora, não é? Mas dá para acreditar mesmo? Inclusive, um crítico da rede social chegou a dizer que o Oliveira Andrade parecia que ele estava narrando um velório e não um jogo de futebol. Eu nunca vi ninguém narrar velório, mas em todo caso não gostei dessa comparação. O Oliveira Andrade respondeu de forma pouco sutil, aspas para Oliveira Andrade. Velório vai ser o seu, brevemente, seu canalha. E aí o Oliveira acabou caindo na armadilha do tuiteiro, que começou então a partir disso a se passar de vítima e pede até proteção policial, pois estaria com medo de ser alvo de um atentado. Diz o tuiteiro Silvinho TV, fui ameaçado de morte. Eu apenas emiti uma opinião. Não tenho nada contra a pessoa do narrador Oliveira Andrade. E, inclusive, admiro a carreira dele, afirmou o dono da Silvinho TV. Ok, Silvinho, mas se você não tem nada contra o Oliveira e até admira a carreira dele, não podia ter publicado nas redes sociais para todo mundo ver que a narração do Oliveira parece de velório. Simples assim, meu camarada. Precisamos tomar conta das nossas palavras. Porque às vezes a gente exagera. Quando eu digo isso, eu também me incluo aí. Agora estou me policiando mais. Mas há momentos em que a gente se entusiasma para fazer uma crítica e acaba ofendendo. E acaba até cometendo um crime, não é? De injúria, difamação. Às vezes nem é essa a intenção. Mas se não tomar conta das palavras... Bom, eu acho que uma hora eles vão se entender, o Oliveira e esse Silvinho. Mas o que ocorre é que existe uma total falta de respeito, que não é no futebol, no mercado da bola, da televisão. É uma total falta de respeito na sociedade de modo geral. Para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Para pedir, por favor, ou fazer uma gentileza, ou até uma crítica construtiva, de modo delicado, que não ofenda nem agrida a outra pessoa, só se for por ordem judicial hoje em dia. Essa que é a verdade. E parece que será esse o caso. A barbárie educacional e a selvageria ética e moral tomaram conta do Brasil. O próprio Oliveira Andrade lembrou muito bem nessa postagem dele, num outro trecho que eu vou ler aqui. Ele diz assim: Nelson Rodrigues dizia que o mundo será dominado pelos idiotas, não por serem melhores, mas por serem a maioria. Parece até que eu estou ouvindo o Oliveira Andrade falando essa frase. Essa frase que também o Nelson disse, mas o próprio Humberto Eco, escritor, também falou essa frase, porque com a coisa das redes sociais, né, qualquer um usa, fala, critica, inventa fake news e etc. E olha, vou te falar, até que nem demorou tanto para a gente chegar nesse estágio de idiotização da sociedade, né? Mas o ponto que eu quero mesmo discutir com vocês, numa boa, com toda a educação, é o seguinte. O Oliveira Andrade, com seus 73 anos,
É um narrador experiente, com um grande currículo, que pertence à escola do Luciano do Vale, do Osmar Santos, do próprio Galvão Bueno e tantos outros grandes locutores de futebol do Brasil. Inclusive, eu tive o privilégio de trabalhar nas mesmas emissoras em épocas que o Oliveira Andrade estava lá, na Globo e na Record. Não é o Oliveira que é devagar, não. É a narração atual da televisão que ficou exageradamente acelerada, sabe? Não há espaço para branco, não pode deixar espaço entre uma frase e outra, tem que estar falando o tempo todo. Botaram na cabeça dos jovens narradores que não pode deixar a transmissão cair. Sempre tem que colocar uma informação a mais, tem que colocar uma estatística, um número, a história do jogador, da família do jogador, que aconteceu não sei quando. É uma falação desenfreada o que eu vejo na televisão, até com piadinhas assim que não tem graça nenhuma, porque às vezes o repertório de informação acaba e o cara inventa uma piadinha lá que não tem graça. Porque eles não são humoristas, eles são narradores de futebol, gente. E isso não é só na Record, vamos ser justos, hein? Isso é em todas as emissoras que transmitem futebol. Todos os canais. Eu mesmo tiro o som da televisão, ou deixo bem baixinho, na hora que eu estou vendo um jogo que me interessa muito. Porque eu não aguento, sabe? Os jogos, o campeonato está começando agora, os times ainda estão frios, né? Os jogos ainda não estão valendo muito. Jogo meio devagar, mas os narradores correm mais do que os jogadores que estão em campo. Oliveira, meu amigo, o que fazer numa situação como essa? Eu digo que você está certo, pode ter certeza disso. Errado está quem decidiu te dispensar para pôr outro mais acelerado no seu lugar. E não tenho nada contra o Lucas, que também é um bom narrador. Quero saber de vocês. O que vocês preferem? Essa narração atual acelerada, que não dá respiro, ou vocês gostam mais daquela narração clássica de até alguns anos atrás, bola com fulano, jogou para não sei quem, vai lançar na área, aí saía o gol, narrava o gol e deixava a torcida vibrando, que era uma coisa gostosa, porque o gol é o grande momento, né? O que vocês preferem? Escrevam aí nos comentários que tipo de narração que vocês gostam mais, por favor. De repente eu vou descobrir que eu que estou errado, tem que ser mesmo acelerado, que nem corrida de cavalo. Mas olha, o maior erro da Record nem foi esse nos últimos dias, e sim a demissão do repórter Arnaldo Duran, outro com quem eu trabalhei, e já morei com ele numa república em Bauru, nos tempos de Globo Oeste Paulista. O Arnaldo Duran hoje tem 68 anos, é um ótimo jornalista, experiente, e ele sofre de uma doença degenerativa do sistema nervoso. Mas isso não interfere no trabalho dele. Ele continua falando muito bem, escrevendo muito bem. Então, além de ficar sem o salário, o Duran perdeu o plano de saúde. Amigos, ficar sem plano de saúde do jeito que as coisas estão hoje é uma temeridade. Eu sei que a empresa não foi feita para filantropia, né? Nenhuma empresa. Mas isso que aconteceu com o Arnaldo Duran eu considero uma maldade. Só peço que os bispos da Record repensem. E tenham a lucidez de, se não for o caso de recontratar o Duran, pelo menos de estender o plano de saúde dele, porque Deus está vendo, né? Ah, é emoção? Emoção que está faltando? Emoção que vocês querem? Tá bom. O pai da matéria. Escapou pela direita, Sócrates, Flamengo!
nossa, um pouco da nossa ilusão, um pouco da ilusão nossa, um pouco da nossa realização, um pouco da nossa liberdade. A Taliba entrou para marcar mais um. A Taliba, olha essa ilusão viva, perfeita, mais que perfeita. A imaginação vai criando mil fantasias, alegrias. Olha o Coringão delirando. Boa, Coringão, esse é o jogo. A Taliba, no cruzamento de Socas pela direita, eu estava dizendo. Que saudade eu tenho deste tempo. A gente se fala na próxima crônica.